partindo de Romanos 8,14, e olha bem aqui: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós estamos recapitulando o que já foi dado no estudo anterior. Então olha só, os guiados pelo Espírito são o quê? É uma afirmativa. Quem é guiado pelo Espírito é filho. Por quê? Porque quem não é filho de Deus não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não nasceu de novo. Então ele não pode ser guiado pelo Espírito. Segundo, o selo do Espírito tem como resultado a morada do Espírito em nós. Então, se alguém ouviu a palavra da verdade, creu no Evangelho da salvação, ele foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Uma vez selado, o Espírito faz morada nele. Habitando nele, ele é guiado pelo Espírito automaticamente. Terceiro, estes filhos de Deus recebem assistência o quê? Completa do Espírito como intercessor o quê? Residencial. Quando nós chegarmos mais à frente, e os irmãos deram uma lidinha até mais, né? Eu pedi para ler até o verso 18, que passaram para outra página, né? Sem autorização, mas tudo bem. Nós vamos entender o que é melhor essa questão dos intercessores, porque o crente, ele recebe dois intercessores. Ele recebe um intercessor jurídico, que é Cristo, ele age como advogado, e ele recebe um intercessor que habita em nós, residencial, que é o Espírito Santo, que nos assiste nas nossas fraquezas. Então, os filhos, né, que são guiados, eles recebem a assistência do Espírito Santo que habita em nós. Essa assistência, ela começa na regeneração, ou seja, o agir do Espírito começa na regeneração. Por quê? Estávamos mortos em delitos e pecado. Ele nos fez nascer de novo, ele nos gerou de novo. Uma vez nascidos de novo, uma vez gerados de novo, recebemos fé para crer naquilo que foi nos pregado. Então, começa na regeneração, passa pela mortificação da carne. Esse Espírito que passa a habitar em nós, ele convive conosco, ele nos habita, ele está conosco todos os momentos. Então ele atua como aquele assistente ao nosso lado e continua na intercessão junto às orações. Observem que o texto diz que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que assiste. O que ele faz? Ele pega essas coisas fúteis das nossas orações, deixa de lado e coloca diante do altar do Senhor apenas aquilo que é necessário. E também ele nos ajuda nas nossas o quê? Provações e tribulações, e terminam como um amoroso guia. Então o papel é completo, o crente não está sozinho. Por isso que quando a Bíblia diz assim, que Deus não nos dá uma tentação que seja maior do que a nossa capacidade de suportar, ele está dizendo que por que nós podemos suportar e resistir? Por causa da presença e da assistência do Espírito Santo. Nenhum de nós pode dar aquela desculpa, né, meio furada, de que o negócio não deu, foi mais forte do que eu. Não tem essa desculpa. Ser guiado pelo Espírito de Deus significa andar em companhia do Espírito Santo. A gente precisa entender, o Espírito está conosco, caminha conosco, vive conosco, porque nos habita. Andar em Espírito resulta numa convivência pacífica, que exige esforço do crente para crescimento e santificação progressiva. Então é uma participação conjunta. À medida que o Espírito me habita, eu também tenho vontades, eu também tenho os desejos, e essa convivência ela é pacífica. O Espírito Santo não vai obstruir a minha vontade, e nem eu vou ultrapassar aquilo que está determinado por Deus para a minha vida. Essa habitação não significa que o crente vira um marionete. Tem muita gente que pensa dessa forma. É uma convivência o quê? Inteligente dentro da santidade e moralidade bíblica. Algumas pessoas pensam assim: Deus determinou todas as coisas, Deus é soberano, então o homem é um marionete. Não é. O homem nunca foi e nunca será um marionete. Ele é um ser moral, ele pensa, ele raciocina, ele tem vontade. Essa vontade de alguma forma concorre com a vontade de Deus. Agora, entretanto, que pela soberania de Deus e pelo poder de Deus, a vontade dele está acima da minha. No verso 15, os crentes são guiados, os crentes são filhos de Deus porque foram o quê? Selados, e agora vivem habitados e guiados pelo Espírito Santo.
Santo. Paulo amplia o conceito, então ele começa aqui, agora ele vai ampliar o pensamento para a gente entender melhor. Ele amplia o conceito doutrinário ao afirmar que os crentes receberam o quê? O espírito de adoção. Tem gente que lê adoração, mas é adoção, tá? Então presta atenção, somos filhos? Sim, mas adotado. Agora, essa adoção ela é tão impressionante porque ela é resultado de uma nova geração que vem do Espírito Santo. Adotado. Por que Paulo usa essa expressão da adoção na carta aos Romanos? Uma coisa, na Roma antiga, um filho adotado possuía todos os direitos de um filho nascido na família, e ele possuía muito mais, vocês vão ver. Os crentes foram adotados na família de Deus, e o que os faz receber uma herança o quê? Eterna, infinita e inquebrável. Agora aqui os pentecostais vão gostar muito. Tem gente que pensa que a graça de Deus ela é uma taça o quê? De cristal frágil que pode ser quebrada de uma hora para outra. Basta um tropecinho seu e aí já quebrou a graça, você já caiu da graça, você já perdeu a salvação. Não, tá? Essa aliança que Deus faz conosco, ela é eterna, ela é infinita, ela é inquebrável. Então a graça não é uma taça de cristal frágil. A graça ela é de pedra que resiste o quê? Fogo e água. Você já ouviu alguém dizer que todas as pessoas são filhos de Deus? Já ouviu? Às vezes nós usamos aquela expressão, eu também sou o quê? Tá. A frase é usada como força de expressão quando exigimos direito a algo ou alguma coisa. Usá-la como força de expressão ou não mostra que há um problema quanto à verdade expressa. Isso porque não há base bíblica para afirmar que todos os homens são filhos de Deus. Talvez essa seja a crença popular que mais tem enganado a humanidade. A pessoa pensa assim, eu sou filho de Deus, então Deus não vai mexer comigo, Ele não vai me condenar, Ele é um Deus bonzinho, Ele é um Deus amoroso, eu estou tranquilo. É comum pensarmos que o Criador é o Pai amoroso de todos os homens, mas a Bíblia diz que não. As pessoas chegam a este mundo como criaturas e não como filhos de Deus. Tanto é que a ordem para a pregação do Evangelho é ir por todo mundo e pregar o Evangelho o quê? A toda criatura. E essas criaturas, está falando de seres humanos. Você não vai pregar para um elefante, você não vai pregar para um boi, está falando de seres humanos. Para o homem tornar-se filho de Deus, é preciso passar por um processo de regeneração para a adoção, no qual envolve a Trindade Santa. A sua salvação teve a participação de toda a Trindade. De que forma? Primeiro, o Pai escolheu os filhos antes da fundação do mundo. 1 Pedro 2,9, Efésios 1,4. Olha só, mas vós sois geração eleita, sacerdócio, nação santa, povo adquirido. Segundo, Deus Filho se entregou na cruz apenas pelos crentes e outorgou a todos as bênçãos espirituais que nos tornam o quê? Filhos de Deus. Então presta atenção, quando Cristo vai à cruz, Ele faz um sacrifício vicário. O que é vicário? É um sacrifício de substituição. Todas as bênçãos da graça que vem no sangue de Cristo são imputadas sobre nós, são colocadas sobre nós. Nós não temos participação nenhuma. Outorgar significa o quê? Outorgar significa o quê? Conceder. Dar como favor a alguém, um eleito ou escolhido. Então tudo que recebemos vem por graça. Nós não merecemos absolutamente nada. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que homens se tornassem filhos de Deus. Olha só, o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. Terceiro, Deus Espírito Santo mudou a nossa natureza através da regeneração. Também mudou a nossa posição diante de Deus. Antes nós éramos o quê? Inimigos e filhos da ira. E agora nós somos o quê?
filhos de Deus, amados e adotados. Paulo escreveu sobre esse assunto em todas as suas cartas. Todas as cartas de Paulo você vai ler sobre eleição, sobre escolha divina, sobre adoção, tá? Sobre os benefícios do sangue de Cristo. E ele fez isso com a intenção de que o assunto fosse o quê? De domínio de todos os crentes. Paulo escreveu em todas as suas cartas para não ter dúvida em nós. A carta aos Efésios, ela passou pelas cidades próximas e correu o mundo, atravessou o tempo e chegou até nós. Salmo 65,4 diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhe e aproxima de ti. Então é Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos aproxima dele, é Deus quem nos dá o seu Espírito, é Deus quem nos regenera por meio do Espírito Santo, é Deus quem nos salva. Essa carta aos Efésios, ela começa com um ato de gratidão e louvor pelas bênçãos espirituais imputadas sobre nós. O grande privilégio da nossa fé são as bênçãos que nos unem hipostaticamente a Cristo. Os eleitos tornaram-se um com Cristo, graças às duas naturezas que coexistem no Messias. Quais são as duas naturezas? Irmãos, se vocês olharem, humana e divina, se vocês olharem a criação no Gênesis, primeiro dia, Deus cria as coisas de cima. Segundo dia, Deus cria as coisas de baixo. Terceiro dia, de cima. Quarto dia, de baixo. Quinto dia, de cima. Sexto dia, de baixo. E no sétimo? Ele para a criação. Mas nesse sétimo dia, antes de descansar, ele cria um homem que possui duas naturezas, a natureza de cima e a natureza de baixo, porque Deus pega do pó da terra e sopra nas narinas. Então por que ele faz isso? Para o universo não ficar pendente, né? Esse homem que possui duas naturezas, ele é unido a Cristo pela fé, que Cristo também possui duas naturezas. Ele é tanto homem quanto Deus. Pela fé nós fomos unidos a Cristo. Por isso que Paulo diz que quando nós cremos, nós fomos crucificados juntamente com Ele. Da mesma forma fomos ressuscitados juntamente com Ele. Então, o grande privilégio da nossa fé são as bênçãos que nos unem hipostaticamente a Cristo. Os eleitos tornaram-se um com Cristo, graças às duas naturezas que coexistem no Messias. Em seguida, Paulo descreve as bênçãos espirituais ligadas diretamente à salvação. Então olha só, o homem ele tem essas duas vertentes, ele tem aquilo que vem da terra e aquilo que vem de Deus. E Cristo, ele vem diretamente de Deus, mas ao nascer de Maria, de uma virgem, ao ser gerado no ventre de Maria, ele recebe essa parte humana. Então essa parte humana morre, mas espiritualmente nós somos ligados à sua natureza divina, formando um corpo. Por isso que a igreja ela é um organismo vivo, do qual Cristo é a cabeça. Só para entendermos melhor. Em seguida, Paulo descreve então essas bênçãos. A escolha livre, pessoal e soberana de Deus. Olhem só, a escolha livre, pessoal e soberana de Deus mostra os salvos separados dentre a espécie humana. O que a Bíblia ensina? De todos os homens mortos em delitos e pecados, Deus separou um grupo para a sua própria glória e salvação. É impossível negar isso, tá? Essa espécie humana caída em Adão, Deus nos separou pessoalmente antes da fundação do mundo. Para quê? A fim de evitar o quê? A vanglória humana. Tá? Ninguém vai poder bater no peito e dizer que é salvo porque determinou que assim seria, né? Eu acho muito interessante as pessoas que discordam dessa posição, porque quando o cara vai orar, eu nunca vi ele dizer assim: Senhor, hoje eu estou na tua casa porque eu determinei vir aqui, eu vim porque eu quis, se eu não quisesse. Eu nunca vi ninguém orar assim. Vocês já viram? Geralmente as pessoas oram: Senhor, foi o Senhor que me trouxe até aqui, o Senhor me conduziu, o Senhor me guardou. Essa é a coisa mais lógica. Então a gente precisa ter
uma consciência daquilo que cremos e aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Aí olha só, depois Paulo diz que nós fomos o quê? Predestinados para a adoção de filhos, segundo beneplácito. O que é beneplácito? Beneplácito quer dizer o quê? Desígnio, a aprovação pessoal, a determinação graciosa da vontade de Deus. Ele determinou. Predestinação na teologia paulina é a doutrina que afirma que todos os eventos foram desejados, ordenados, determinados por Deus antes da criação, antes dos tempos eternos. Quem discordar vai estudar 2 Timóteo 9, ou antes da fundação do mundo, Efésios 1, 3 a 4. Deus predestinou e escolheu os crentes para a adoção de filhos, é isso que Paulo diz, tanto em Romanos quanto em Efésios. Agora, biblicamente, a verdadeira e legítima filiação vem por meio da adoção. Pois isso não é correto, por isso não é correto afirmar que todos são filhos de Deus. Por criação, adoção e sim salvação. Tá? Então não é correto eu abrir a boca e dizer, todo mundo é filho de Deus. Se você pensar em termos de criação, tudo bem, mas se você pensar em termos de regeneração, não. Os verdadeiros filhos são aqueles que foram adotados. E nós vamos já entender por quê. A adoção é um ato o quê? Gracioso. E merecido de Deus, pelo qual Ele nos escolhe. Quem discorda da teologia da eleição deveria pensar o seguinte: por que Paulo usa essa expressão adoção? O que é adoção? Na adoção é o pai que escolhe o filho ou o filho que escolhe o pai? É o pai que escolhe o filho. Então como é que hoje a maioria das seitas, das igrejas pregam que o homem que escolhe é Deus? E Jesus deixa isso bem claro para os seus discípulos: não foi vocês que me... foi eu que escolhi a vocês. Tá? Então a doutrina da eleição, ela faz parte, ela está presente na nossa formação. Não tem como. Esse ato merecido de Deus, né? Ele chama para si mesmo, Deus chama para si mesmo, Deus sela com o seu Espírito e concede privilégios e bênçãos. Para que você entenda melhor, nós temos que voltar ao tempo e lembrar da história do Éden. Após a queda, Deus infundiu na mente humana a existência de um Criador santo, puro. E isto gerou o quê? Senso de culpa. Quando o Adão vê que ele cai, ele vê que tem um Deus santo diante dele, ele se sente culpado, ele se esconde. Tanto é verdade que a presença do divino, do religioso, é vista em todos os povos e em todas as etnias. Presta atenção. Em todos os povos da terra, todos eles têm a consciência do sagrado, todos eles adoram alguma coisa. Todos eles necessitam de alguma coisa. Ontologicamente, isso significa o quê? A prova da existência de um Criador. Todo homem crê em alguma coisa, tem algum tipo de superstição ou pratica algum tipo de religiosidade. Ou seja, o homem sempre busca uma maneira errada e inadequada de chegar a Deus. Ele sabe que é pecador, ele sabe que tem uma culpa na sua alma, ele sabe que precisa de Deus, então ele busca meios. Agora, ele busca aqueles meios que menos pesam para ele, com toda certeza. E o homem sempre usa as obras como mérito para chegar até Deus. Mas aí o apóstolo Paulo já dá um corte, ele diz que ninguém será salvo por obras. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: não, eu não mato, eu não roubo. Isso aí não é para você ser salvo, não. Isso é obrigação de todo ser humano. O ser humano não deve matar, não deve roubar, não deve mexer nos outros. O propósito de Deus revelado na Bíblia é muito claro. Ele deixou a humanidade caída em Adão. Ele deixou a humanidade caída em Adão. Depois enviou Cristo a fim de resgatar apenas um grupo escolhido previamente por ele mesmo. Cristo se revela a estes, aos eleitos, os resgata da escravidão e condenação, resultado do pecado, e por fim adota como filho para uma vida futura em outro lugar, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém. Deus condenou a todos sob a penalidade do pecado, resgatou e adotou os seus escolhidos para a sua própria glória. A adoção, ela nos afeta de modo maravilhoso.
Vamos analisar um pouquinho essa questão da adoção. O que é adoção? A adoção mudou o nosso relacionamento com Deus. Antes nós éramos inimigos e agora nós somos filhos. Antes estávamos numa condição de condenação, agora não, aproximados de Deus. Basta. A adoção mudou a nossa relação com o mundo. Presta atenção. Que passa a ser difícil, em constante oposição. Antes nós vivíamos de acordo com o mundo, não tinha problema nenhum. Quando nós entramos na família de Deus, aí mudou a nossa visão. A gente vê que nem tudo que o mundo oferece nos é benéfico. O que era natural devido à natureza caída, passou a ser inaceitável pelo Espírito que agora nos habita. Isso gera uma luta contra o pecado. Então nós vivemos numa constante luta, né? Vivemos agora para agradar a Deus e mortificar a carne. A adoção nos faz viver no mundo sem que o mundo viva em nós. Não somos mais dele, disse Jesus. A adoção nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E como filhos, herdeiros, fomos transformados à semelhança de Cristo. Essa é a razão de nós cultuarmos a Deus. Aqui no templo recebemos conforto e amor divino. Aqui aprendemos que Deus nos amou primeiro, que a nossa salvação e filiação é por meio da graça divina. Aqui exaltamos e glorificamos o Senhor. Aqui rendemos toda a nossa gratidão por ser escolhido e adotado na família de Deus. Essa é a razão da nossa fé. Entendermos que estávamos mortos, que fomos resgatados, que recebemos perdão, devemos cultuar, louvar e agradecer a Deus por isso. Nela, na nossa fé, nos alegramos e deleitamos por ter e por poder chamar Deus de Pai. Como eu lhes disse no início, a expressão "eu também sou filho de Deus" só pode ser usada segundo a Bíblia por aqueles que foram adotados em amor e graça. Como era a adoção na cultura romana? Entenda isso. Ser adotado na cultura romana era algo que especial, significava ser definitivamente escolhido e amado. Presta atenção nessa palavra, definitivamente. O filho adotado não seria jamais substituído, rejeitado ou abandonado. Ele era o filho do coração. Um filho biológico poderia ser rejeitado e abandonado, o adotado não. Interessante isso. Na cultura romana, quando a criança nascia com algum tipo de deficiência ou ele nascesse frágil, ele era abandonado pelo pai. Essa criança era deixada de lado para morrer. O filho adotado não poderia, de maneira nenhuma. Então o filho adotado tinha mais privilégio do que o biológico. Por isso que Paulo pega os romanos e diz assim: vocês foram adotados. Para quê? Para eles entenderem que eles foram mais amados do que qualquer um. Para entender que os filhos da adoção são os mais amados. Para entender que os filhos da adoção não perdem a salvação. O adotado era o filho da escolha, o filho do coração. O pai romano não tinha como voltar atrás. Um filho adotado era para sempre. Isso faz toda a diferença na nossa salvação. Os pentecostais e arminianos que acreditam na perda da salvação desconhecem a profundidade da graça salvífica retratada na doutrina da adoção. Deus jamais voltará atrás para nos rejeitar. Deus é imutável. Quando Ele lhe dá o dom da graça, que é um presente, Ele não volta atrás. Não tem como. É a força da cultura romana que aqueles irmãos estavam inseridos, que conheciam tão bem como funcionava a adoção, que Paulo usa para dar a certeza de que uma vez salvo, salvo para sempre. Assim como os adotados em Roma era para sempre. O Filho biológico de Deus, Jesus, foi rejeitado na cruz, para que os filhos adotados fossem aceitos e amados para sempre. Paulo escreve esse pequeno e significativo verso para nos ensinar sobre a doutrina da adoção e a segurança eterna de salvação. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?